É hora de homenagem, torcedor. Os mistérios do universo serão sempre discutidos. O céu, repleto de estrelas que formam grandes constelações, dá uma pequena noção do que existe fora do planeta Terra. E os dois, juntos, causam um sentimento de esplendor. O mesmo acontece com um clube de futebol, do qual não se discute a grandeza, com a constelação de Cruzeiro do Sul em seu símbolo, raízes italianas e retrospecto de glória, uma instituição acostumada a brilhar, justamente como as estrelas, de forma única. Uma história que começou no dia 2 de janeiro de 1921, o Cruzeiro Esporte Clube. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Um clube que surgiu dentro da comunidade italiana alocada em Belo Horizonte, ajudantes na construção da ainda jovem em desenvolvimento capital mineira. Fundado com o nome de Società Sportiva Palestra Itália, teve o verde, o vermelho e o branco como suas cores primárias. Era uma homenagem à bandeira da Itália e um início promissor. Em 1923, a inauguração do primeiro estádio do clube, o Estádio Barro Preto, construído pelos próprios jogadores e operários da comunidade italiana. Desde cedo, uma instituição ambiciosa na busca pelo sucesso. Dorinha, meu amor, porque me fazes chorar. Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Tricampeão mineiro em 1928, 29 e 1930. Recheado de grandes nomes como Nani, Bengala, Nininho e Piorra, a equipe já mostrava seu potencial de grandeza. Na década de 30, agoniante pela falta de títulos, reforçou a sua identidade. Como consequência, fim do jejum com mais um caneco mineiro em 1940. E o destino reservava algumas mudanças pela frente. Em 1942, o Brasil ingressou na Segunda Guerra Mundial e tinha como inimigos os países do eixo, dentre eles a Itália. A política de guerra gerou um decreto do governo federal que proibiu o uso de qualquer termo que remetesse ao inimigo em entidades, instituições e estabelecimentos no Brasil. O nome Società Sportiva Palestra Itália já havia sido alterado para Sociedade Esportiva Palestra Itália em 1925. Também foi permitida a inscrição de jogadores de outras nacionalidades, o que não era legalizado anteriormente. O objetivo era popularizar a equipe, e com a determinação do governo de Getúlio Vargas, o clube passou a se chamar, no dia 2 de outubro de 1942, Ipiranga, em homenagem ao local da proclamação da independência do Brasil. Ainda sem convicção, uma nova assembleia no dia 7 do mesmo mês selou a mudança definitiva, de Ipiranga para Cruzeiro Esporte Clube, homenagem a Cruzeiro do Sul, símbolo da pátria brasileira. Outra mudança foi aplicada em cima das cores do uniforme, agora azul, em referência velada à vestimenta da seleção italiana. Dali em diante, a história do futebol se juntou em uma relação harmoniosa e singela com os passos trilhados pelo Cruzeiro. Vínculo muito ligado à chegada de um dos maiores jogadores que já vestiram o manto celeste, Dirceu Lopes. Eu cheguei no Cruzeiro com 16 anos de idade, mas sempre fui, desde criança, já nasci torcedor do Cruzeiro, apaixonado. E naquela época, né, 1964, como aqueles que gostam de futebol, que são torcedores do Cruzeiro, sabem da minha paixão, né, que sempre tenho pelo Cruzeiro. Eu tive a felicidade de 14 anos vestir
aquela camisa. Uma parceria inigualável. Com início em 1962, Dirceu Lopes ajudou a Raposa a conquistar o Campeonato Mineiro em 65, ano que ficou marcado por um outro fator memorável para a história cruzeirense: o estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão. Agora, os times de Minas Gerais podiam disputar competições nacionais. Agora, o Cruzeiro tinha um palco à altura de suas ambições. Mas nem o cruzeirense mais otimista poderia imaginar bater o Santos de Pelé. E não só vencer, como passar por cima. Entrega para Tostão, Tostão dá em profundidade para Dirceu. Entrou, Mauro dominou, rolou para Gilmar, espirrou, é pouco, bola que sobrou para Dirceu Lopes. Número 10, meia dúzia para o Cruzeiro, 2 para o Santos, etapa final. Com um relato emocionante, a memória fresca do título da Taça Brasil de 1966, Dirceu Lopes, na Rádio Bandeirantes. Realmente, tanto levou o Cruzeiro, não só o Cruzeiro, mas o futebol mineiro, o futebol brasileiro, transformou as nossas vidas, porque era um time praticamente desconhecido, e eu tive a felicidade, né, de, naquele jogo aqui inesquecível, fazer 3 gols. Sem dúvida alguma, foi o maior feito de todos nós, jogadores do Cruzeiro. É o jogo da vida de todos nós. Show da Raposa, show de Dirceu, com 3 gols em cima de Pelé e companhia, o príncipe cruzeirense. O espírito do rei baixou depois e ficou, né? Essa coisa de príncipe. Apita o árbitro. Fecham-se as cortinas e termina o grande espetáculo. Delira a torcida mineira. Noite festiva para o futebol mineiro. Uma equipe estrelada, como mostra o seu escudo. Tostão, o mineirinho de ouro, tido como o maior ídolo da instituição, desfilava seu talento impressionante. Um símbolo cruzeirense que reflete a grandeza do clube. A dupla Tostão e Dirceu Lopes faz qualquer torcedor da Raposa chorar de emoção. Com eles, o cabuloso dominou Minas Gerais no final da década de 60. E a música símbolo que ainda faltava para o clube surgiu em 1965, em um concurso realizado pela instituição e organizada pela Rádio Inconfidência, de autoria de Jadir Ambrósio, o Hino da Raposa, então intitulado Hino ao Campeão Cruzeiro Esporte Clube. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Os gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Em 1976, o Cruzeiro conquistou a Libertadores da América pela primeira vez em sua história. Já sem Tostão e ainda com Dirceu Lopes, bateu o River Plate em uma final de 3 jogos e se tornou dono do continente. Uma conquista sentimental que serviu de homenagem a outro ídolo, Roberto Batata, guerreiro cruzeirense que morreu em um trágico acidente de carro em maio daquele ano. No terceiro e último jogo, no dia 30 de julho, o atacante Joãozinho anotou uma pintura para decretar o troféu, pelo Roberto. A narração do gol do título, emocionante, de Vilibaldo Alves, da Rádio Itatiaia.
Libertadores pelo Cruzeiro. Cruzeiro 3, River Plate 2. Um feito inatingível nos primórdios da agremiação, mas completamente planejado pelo que o próprio Dirceu Lopes definiu como marketing, um trabalho de popularização do clube, crescimento exponencial da torcida e conquistas ainda maiores. Surgiu no Cruzeiro uma coisa que hoje é muito claro e evidente, chama-se marketing. Aquelas pessoas que nascem fora do tempo, que foi a Inês Helena. Ela aproveitou aquela época maravilhosa e fazia com que nós, jogadores, levávamos brindes, né? Chaveiro, lápis, cadernos e tudo mais nas escolas. E aí que surgiu esse crescimento assombroso da torcida do Cruzeiro. Títulos e mais títulos, atletas memoráveis, grandes ídolos e construção de uma identidade nacional e internacional. O Cruzeiro Esporte Clube extrapolou os limites mineiros e se tornou uma das instituições mais prestigiadas do futebol sul-americano. Mesmo com algumas derrotas dolorosas e quase rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 1994, a torcida cruzeirense se acostumou a vibrar com feitos importantíssimos. Bicampeão da Libertadores, 38 vezes campeão mineiro, o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos, o último em 2018 contra o Corinthians em plena Neoquímica Arena. Bola foi junta pelo setor de esquerda, câmara ataque na velocidade, vem Cruzeiro, vai fazer o segundo gol, entrou na cara do gol pro cobertura, bateu! Gol do Cruzeiro! Num contra-ataque monstruoso da equipe do Cruzeiro. O próprio Arrascaeta veio do Japão, 24 horas viajando. Chegou hoje por volta das 4:30 da tarde, relacionado, vai pro banco e entra e decide. Entre outras competições, tetracampeão brasileiro. Em 2003, incríveis 100 pontos somados pelo time de Alex, Zinho, Edu Dracena, Gomes e outros craques. Brasileiro, Mineiro e Copa do Brasil no mesmo ano. A tríplice coroa do cabuloso. Bicampeão seguido do Campeonato Nacional em 2013 e 2014, além da histórica conquista de 1966. Muitas e muitas glórias. E muita honra por parte de Dirceu Lopes, que tanto fez com o manto celeste. Da camisa do Cruzeiro realmente foi uma etapa inesquecível no Brasil. Depois de passar pelo pior momento de sua rica história, com rebaixamento em 2019 após escândalos políticos dentro do clube, o Cruzeiro agora retoma o caminho que trilhou desde a sua fundação, sempre com o ídolo Dirceu Lopes na torcida. A verdade é que o Cruzeiro, infelizmente, foi vítima de corrupção que levou o Cruzeiro a essa fase terrível na segunda divisão, derrota, aquela grandiosidade do Cruzeiro, muito abalada, mas é com alegria que vejo, né, um cruzeirense de coração, Pedro, e vem trabalhando para que possa recolocar o Cruzeiro no seu devido lugar. E eu, como torcedor do Cruzeiro que sou, estou aí juntamente com a torcida, torcendo para que o Cruzeiro volte a ser grande dentro do campo, como sempre foi. E a nação cruzeirense pode ficar tranquila, né, Dirceu? Podem confiar de que o Cruzeiro tem certeza que vai voltar aos seus dias gloriosos dentro de campo. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão dos gramados de Minas Gerais.
Temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. O céu é repleto de estrelas, que formam grandes constelações, gigantes, que nem possuem medidas de dimensão concretas, uma força que se sente e não se ignora, assim como o clube que leva a constelação de Cruzeiro do Sul em seu escudo inconfundível. Os gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Parabéns, Cruzeiro, pelos seus 104 anos de uma vida brilhante como as estrelas. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Sonorização do grande Paulo Marcelo Mamone. Nós somos Cruzeiro!